Sabe, geralmente, quando a gente pensa na construção de um prédio magnífico, a gente imagina logo aqueles andaimes enormes abraçando a estrutura enquanto a obra acontece, né? Aham, com certeza. É uma rede de apoio essencial. Exato. É o que garante a segurança dos trabalhadores, a estabilidade inicial da coisa toda. E, tipo, há uma expectativa muito clara na engenharia de que quando os andaimes forem retirados, o prédio vai continuar de pé. Ele tem que ficar firme e forte por conta própria, suportando o próprio peso. Isso mesmo. Mas hoje, no nosso mergulho profundo, nós vamos investigar um cenário bem assustador. E se, no exato segundo em que o andaime é removido, o prédio inteiro simplesmente desmorona? Nossa, essa é a transição catastrófica, sabe? Entre o que parecia ser uma fundação super sólida e o que na verdade era apenas um escoramento temporário. Pois é. E assim, quando a gente aplica isso à psicologia humana e à liderança nas nossas fontes, os resultados são devastadores. Exatamente por isso a nossa exploração de hoje vai cruzar o relato bíblico histórico lá de 2 Crônicas, capítulo 24, com umas análises teológicas e estudos de liderança bem profundos que recebemos aqui. É um material riquíssimo. Muito. E a nossa missão hoje, a gente quer entender a fundo a psicologia de uma fé e de um caráter que desmoronam. Nós vamos analisar a vida do rei Joás, lá de Judá, e do homem que foi o seu grande pilar, o sumo sacerdote Joiada. Isso. E temos aqui a história de um menino que escapa de um massacre, é coroado aos 7 anos de idade, lidera uma revolução gigante de restauração nacional e termina a vida de uma forma trágica. É um roteiro de cinema quase. E o que torna essa análise fascinante é que não estamos apenas olhando para o que aconteceu, né? Não de jeito nenhum. A gente está olhando para o porquê de ter acontecido. O texto das fontes nos força a confrontar uma realidade bem desconfortável sobre a diferença entre uma adaptação externa de comportamento Aham. e uma verdadeira transformação interna de identidade. Nossa, isso afeta qualquer pessoa que esteja ouvindo a gente agora e queira entender de verdade a natureza das suas próprias convicções. Sem dúvida. Mas, bom, para construir essa linha do tempo, a gente precisa do contexto da infância de Joás. Pelas fontes, a história já começa com um cenário de terror total. Como é que um menino de 7 anos acaba sentado no trono de Judá no meio de um banho de sangue? Olha, o contexto histórico é brutal mesmo. A avó de Joás, a rainha Atália, ela decide usurpar o trono logo após a morte do filho dela. Caramba, a própria avó? A própria avó. E a estratégia política que ela escolhe para se manter no poder é o extermínio. Ela tenta assassinar toda a descendência real. Para não ter nenhum rival, né? Exato. É um genocídio dentro da própria família. E no meio desse caos absoluto, Joás, que era ainda um bebê, acaba sendo o único sobrevivente. Fico arrepiada só de pensar. É forte. Uma tia acaba resgatando ele e ele é escondido dentro das dependências do templo durante 6 longos anos. 6 anos escondido. Sim. E as fontes mencionam que a mãe dele chamava-se Zíbia, da região de Berseba. Mas a figura central, a figura realmente dominante na formação desse menino foi Joiada. O sumo sacerdote. Ele mesmo. Foi Joiada quem o escondeu e protegeu durante todo esse tempo. E é bem aqui que a dinâmica entre esses dois começa a chamar muita atenção nas nossas fontes, sabe? Joiada não foi apenas aquele líder espiritual que devolveu a coroa para o menino no seu 7º ano de vida. Não, ele foi muito mais que isso. Ele atuou como um pai adotivo, um regente político absoluto e o conselheiro mais íntimo que o rei tinha. As fontes relatam, inclusive, que Joiada escolheu as esposas para o Joás. Aham. Ele orquestrava tudo. O texto deixa muito claro que, enquanto Joiada viveu, Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor. Certo. E isso levanta aquele velho princípio social que muita gente conhece, de que nós somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos, sabe? Nossa, total. A presença dessa figura de autoridade inabalável foi basicamente o escudo que garantiu a estabilidade do reino. Joiada forneceu a bússola moral que aquele rei tão jovem precisava. Espera aí, mas isso me levanta uma bandeira vermelha gigante. Vamos desempacotar a mecânica dessa relação um pouco? Claro, vamos lá. Porque, tipo, se Joiada escolhia até as esposas do rei, ditava as políticas do reino, supervisionava cada passo sagrado,
Isso não soa exatamente como um mentor moldando um líder independente, Olhando por esse lado, Isso soa muito como um regente governando através de um fantoche. Eu fico me perguntando, a vontade de fazer o certo era realmente do próprio rei? Ou Joás era só um espelho refletindo a luz de Joiada? excelente ponto. Porque um bom mentor, por definição, ele torna a si mesmo desnecessário com o tempo, não é? Se Joiada mantinha o rei sob um controle tão rígido, talvez ele tenha falhado feio em criar independência no pupilo dele. Eu concordo. Essa é uma leitura muito perspicaz das fontes. Em termos de ciência cognitiva, a gente poderia até dizer que Joiada funcionava como o córtex pré-frontal terceirizado do Joás. Córtex pré-frontal terceirizado, adorei essa expressão. Pois é, porque toda tomada de decisão moral, aquele controle de impulsos a longo prazo, o planejamento ético da nação, o rei não estava processando essas conexões neurais no próprio cérebro. Ele estava só no modo automático. Exatamente. Ele apenas executava os comandos que já haviam processados pela mente do Joiada. E essa influência externa constante cria uma zona de conforto perigosíssima. Ah, o músculo espiritual do Joás estava totalmente atrofiado. Atrofiado porque ele nunca precisou carregar peso real na vida. Alguém sempre levantava o peso por ele. E a grande prova de fogo dessa dinâmica acontece no que foi o maior projeto do reinado de Joás, que é a restauração do templo. Ah, vamos olhar para isso em detalhes, porque é fascinante. A rainha perversa, a Atalia, ela não tinha apenas matado a família real antes. Ela havia arruinado toda a estrutura do templo e roubado os objetos sagrados de lá. Numa profanação completa. E para quê, né? Para usá-los no culto aos Baalins. E acho que vale uma pausa rápida aqui. Quando as fontes falam de Baalins, elas estão se referindo aos deuses cananeus, certo? Isso mesmo. Naquele contexto do Antigo Oriente Médio, os Baalins eram divindades associadas à fertilidade, ao clima, às colheitas. Entendi. E o culto a Baal envolvia práticas que quebravam violentamente todos os códigos morais e éticos da lei de Israel. Frequentemente incluía rituais de extrema violência até sacrifícios. Terrível. Então você imagina ver os utensílios sagrados do templo de Deus sendo usados nessas práticas. Era, de longe, a maior das profanações para o povo judeu. Nossa, com toda a razão. Então, Joás decide que é urgente consertar essa atrocidade, tanto arquitetônica quanto espiritual. Ele ordena que a arrecadação de fundos comece imediatamente. Uma iniciativa nobre. Sim, mas aí eles esbarram num baita obstáculo administrativo. O rei cobra os levitas para que agilizem aquele imposto original de Moisés. E só para esclarecer para quem nos acompanha, os levitas eram essencialmente os administradores civis e religiosos da época. Que eram eles que faziam a engrenagem rodar. Isso, eles mantinham o sistema funcionando. Mas nesse caso, eles estavam operando de forma extremamente burocrática. Eles estavam lentos, tipo arrastando os pés mesmo. E essa lentidão dos levitas é um ponto de análise crucial nas fontes. A gente tem que se perguntar por que eles não tinham o mesmo fogo, a mesma pressa que o jovem rei estava demonstrando. É uma boa pergunta. Joás acaba ficando muito frustrado com essa ineficiência. E aí, do ponto de vista gerencial, ele toma uma atitude brilhante. Ele desenha uma solução de arquitetura comportamental pura. O cofre, né? O cofre. Ele manda construir um gasofilácio, que era basicamente um cofre enorme, uma caixa de coleta, e manda posicionar do lado de fora, bem na porta do templo. Ah, tirou a burocracia do caminho. Exatamente. Ele remove as barreiras burocráticas e permite que as próprias pessoas doem diretamente. E o resultado disso é uma explosão de generosidade incrível. O povo e os príncipes trazem o dinheiro com uma alegria imensa. As fontes dizem que o cofre transborda dia após dia. Uma adesão em massa. Tem tanto volume de doação que eles conseguem contratar pedreiros, carpinteiros, conseguem restaurar toda a fachada e a estrutura pesada do templo. E ainda sobra dinheiro para forjar novos utensílios de ouro e prata. Um sucesso absoluto. É o ápice do reinado dele, uma vitória que parece completa. Pelo menos, bom, é o que parece na superfície. Na superfície sim. Mas se a gente mergulhar um pouco mais fundo nas análises teológicas que as fontes trazem, a gente vê um outro lado.
A lentidão inicial do Joiada e dos levitas talvez não fosse apenas preguiça administrativa. Sério? E o que era então? A sabedoria de um sacerdote veterano como Joiada possivelmente percebeu o que o jovem rei, no seu ímpeto, ignorava. O clamor da nação ali era por uma reforma puramente estética. Ah, entendi. Era uma restauração do prédio físico, não um reavivamento do coração do povo. E, teologicamente falando, há uma diferença monumental entre essas duas coisas. Nossa, isso faz todo o sentido e, ao mesmo tempo, é profundamente inquietante. É pesada. Porque, veja bem, é perfeitamente possível embelezar a fachada de um prédio, colocar uma pintura nova, umas janelas impecáveis, enquanto as vigas de sustentação lá na fundação continuam podres. É a maquiagem perfeita. Exato. O zelo administrativo do Joás impressionou todo mundo, mas a essência do povo lá no fundo continuava a mesma. A reforma sem um reavivamento interno tem um prazo de validade muito, muito curto. E esse prazo expirou de forma muito abrupta no dia em que o andaime principal foi removido da vida dele. A morte do mentor. A morte de Joiada. E as fontes narram que não foi uma vida comum de jeito nenhum. Ele faleceu com impressionantes 130 anos de idade. 130, gente, isso é muita coisa. Demais. E para contextualizar, uma longevidade assim era raríssima no período pós-Êxodo. Aham. Depois que a nação de Israel saiu do Egito muitos séculos antes, a expectativa de vida havia caído drasticamente para um padrão histórico bem normal. Então, chegar aos 130 anos era visto naquela cultura como um sinal inegável de um favor e uma bênção divina excepcionais. O impacto político e espiritual do Joiada foi tão colossal que o texto bíblico relata algo inédito na época. Ele, que era um sacerdote, foi enterrado na cidade de Davi junto com os túmulos dos reis de Judá. Honraria máxima. O respeito da nação por ele transcendia completamente o cargo. Mas o que acontece logo após o funeral é o colapso mais rápido que a gente pode imaginar. É imediato. A estrutura inteira do caráter de Joás simplesmente vem abaixo. Os príncipes de Judá, aqueles mesmos que doaram dinheiro com alegria para o cofre do templo, lembra? Agora eles vêm até o rei e começam a bajulá-lo. Esse é o grande ponto de virada psicológica da história. Com a morte daquela figura paterna e mentora forte, abre-se um vácuo imenso de identidade na mente de Joás. Fica um buraco ali. Exato. Os príncipes não chegam no palácio com ameaças militares. Eles não precisam. Eles chegam com lisonjas, com bajulação. Amaciando o ego dele. Isso, o orgulho e a necessidade de aprovação que antes eram contidos pela presença do Joiada, agora encontram um terreno muito fértil. E o rei simplesmente cede. Eles abandonam a casa do Senhor quase que da noite para o dia. É inacreditável. E voltam a cultuar os ídolos e postes sagrados. O que acaba comprovando totalmente aquela nossa suspeita inicial, né? Joás não tinha internalizado os valores. Não tinha mesmo. Algumas análises costumam chamar isso de fidelidade do sinal de trânsito. Tipo, o motorista só para no sinal vermelho se o guarda estiver ali na esquina olhando. Boa analogia. Mas quer saber? Essa analogia ainda me parece fraca para o tamanho do problema. O que aconteceu com Joás foi muito mais profundo. Foi a perda do seu próprio senso de realidade moral. A bússola desapareceu por completo. Teologicamente, as nossas fontes chamam isso da tragédia da fé emprestada. Fé emprestada? Ou até a analogia do crente carrinho de mão, sabe? Aquele que só anda se tiver alguém empurrando por trás. Ah, faz muito sentido. Porque ninguém consegue sustentar convicções reais vivendo de carona na espiritualidade do marido, da esposa, dos pais ou de um líder muito carismático. É verdade. Sem o desenvolvimento de uma busca pessoal e independente, não há resistência nenhuma às pressões externas. E a história do Joás não termina apenas nessa idolatria passiva. Ela desce por uma espiral de violência e ingratidão assustadora. Pois é, as coisas ficam bem sombrias a partir daqui. Deus não abandona Judá de imediato, claro. A justiça divina opera com várias advertências primeiro. Profetas são enviados para alertar o povo e o rei, mas eles estão completamente surdos. Fecharam os ouvidos. Até que o Espírito de Deus desce sobre um homem chamado Zacarias. E esse não é um profeta qualquer na história.
Não, ele é o filho de Joiada. Exatamente. O filho do homem que salvou, que escondeu e coroou o próprio Joás. E o Zacarias se levanta no pátio e confronta o povo abertamente. Ele diz algo como: por que vocês estão transgredindo os mandamentos do Senhor? Porque abandonaram o Senhor, ele também os deixará. É um diagnóstico preciso da situação, uma intervenção bem direta. E como o rei responde a esse chamado de volta à realidade, feito pelo próprio filho do seu maior benfeitor? Com a mais chocante quebra de lealdade imaginável. Joás simplesmente apaga da memória todas as décadas de proteção e amor que ele recebeu daquela família inteira. Esqueceu tudo. Tudo. Ele manda apedrejar Zacarias até a morte. E tem um detalhe nas fontes que revela a podridão total do sistema. O assassinato acontece no pátio da casa do Senhor. Ironicamente, no exato mesmo lugar onde Joiada havia protegido Joás quando ele era uma criança marcada para morrer. Nossa, é muito pesado. Matar o filho do Salvador no mesmo lugar onde a sua própria salvação ocorreu anos antes. Na cultura do Antigo Oriente Médio, essa é a quebra absoluta, a quebra final de qualquer código de honra. Ingratidão no nível máximo. Sim. E as últimas palavras de Zacarias antes de morrer foram: o Senhor o verá e o retribuirá. E não parece um grito de vingança, né? Não, não há um grito de vingança mesquinha. É um apelo à ordem moral do universo, à justiça divina. E a consequência histórica desse ato é imediata. E a forma como a consequência chega subverte toda a lógica militar da época. As fontes contam que antes mesmo de o ano terminar, um exército da Síria invade Judá. Os arameus. Isso. Mas o detalhe é que não era um exército massivo. Era um grupo pequeno de soldados. E mesmo assim, contra todas as probabilidades, eles destroem o imenso exército de Judá. Como que os historiadores e teólogos explicam essa derrota absurda? Eles explicam através do colapso interno. A força de Judá não foi esmagada pelo número de espadas inimigas, entende? Foi esmagada pelo peso da própria apostasia deles. A fundação podre cedeu. Exato. O favor e a proteção divina haviam sido retirados. O texto diz claramente que um exército muito pequeno derrotou uma força gigante puramente porque os israelitas haviam abandonado a Deus. Faz sentido. E os líderes apóstatas, aqueles mesmos príncipes que bajularam o rei para voltar à idolatria, são todos mortos na batalha. E o Joás sobrevive, mas ele fica gravemente ferido. E a justiça cósmica que o Zacarias invocou lá no pátio se cumpre nos detalhes mais irônicos possíveis. Joás se recolhe à cama dele para se recuperar dos ferimentos de guerra, achando que está seguro. Mas a ameaça final não vem de fora do palácio, vem de dentro de casa. Os próprios funcionários dele. Pois é, os próprios servos conspiram contra ele e o assassinam ali mesmo, na cama. Aos 47 anos de idade, o reinado daquele menino promissor termina em sangue. Uma tragédia. E veja a ironia nos nomes desses assassinos que as fontes apontam: Josacar, que significa Deus lembrou, e Josabade, que significa Deus retribuiu. Olha a mensagem literária e teológica que é impossível de ignorar. Totalmente. O que nos leva ao contraste final e definitivo dessa narrativa toda, focado em como os dois homens principais foram lembrados na morte. É um contraste e tanto. Joiada, que nunca usou uma coroa na vida e não tinha uma gota de sangue real, foi sepultado com todas as honras possíveis nos túmulos dos reis por causa da sua integridade. Enquanto Joás, que era o rei legítimo da linhagem de Davi, foi sepultado na cidade, sim, mas teve a honra negada de descansar nos túmulos reais. Perdeu o lugar de direito. O que prova, de uma vez por todas, que o legado de alguém não é cimentado pelo título que a pessoa carrega ou pelos aplausos temporários que recebe em épocas de sucesso. O legado é o reflexo da constância do seu caráter até o seu último fôlego. É uma verdade dura, mas necessária. E com toda essa análise do comportamento humano, da fragilidade da liderança e da narrativa teológica, as nossas fontes destilam essas lições em aplicações muito claras. Eu vou até ler as conclusões principais que consolidamos aqui. Por favor. 2 Crônicas 24 narra a história do rei Joás,
que começou seu reinado em Judá, ainda jovem, e foi influenciado pelo sacerdote Joiada. Aqui estão algumas aplicações espirituais baseadas nesse capítulo. 1. Influência positiva. Joás foi guiado pelo sacerdote Joiada, que o ajudou a seguir os caminhos de Deus. Isso nos lembra da importância de termos mentores espirituais e líderes piedosos em nossa vida para nos ajudar a permanecer no caminho certo. Fundamental. 2. Restauro espiritual. Durante o reinado de Joás, o templo do Senhor foi restaurado. Isso simboliza a necessidade de restaurarmos nossa própria vida espiritual, reparando áreas danificadas e buscando um relacionamento renovado com Deus. 3. Fidelidade temporária. Joás seguiu o Senhor enquanto Joiada estava vivo, mas se desviou após sua morte. Isso nos alerta sobre a importância de desenvolver uma fé pessoal e duradoura que não dependa apenas da influência de outros. A tal da fé emprestada. Exatamente. 4. Consequências do desvio. Após a morte de Joiada, Joás ouviu conselhos errados e se afastou de Deus, levando à idolatria e eventual julgamento divino. Este é um lembrete das consequências negativas que podem surgir quando nos afastamos dos princípios divinos. E 5. Arrependimento e justiça divina. O capítulo também destaca como Deus envia profetas para chamar seu povo ao arrependimento. Mesmo quando erramos, Deus sempre oferece oportunidades para voltarmos a Ele. Essas lições nos encorajam a buscar uma vida centrada em Deus, mantendo nosso foco nele, independentemente das circunstâncias ou influências externas. Nossa, diante dessa clareza sobre as fundações que sustentam a vida, a resposta mais adequada não é apenas um aceno intelectual, sabe? Mas uma internalização profunda. Por isso, eu convido todo mundo que nos acompanha agora a fazer uma pausa reflexiva para orarmos juntos, buscando essa transformação estrutural em nós mesmos. Vou ler as palavras exatas dessa prece. Querido Deus, agradecemos por tua palavra que nos guia e instrui. Assim como o rei Joás foi guiado por Joiada para restaurar o templo, pedimos que nos ajudes a restaurar nossa vida espiritual e a manter nosso coração voltado para ti. Dá-nos sabedoria para escolher mentores piedosos e coragem para seguir teus caminhos, mesmo quando enfrentamos influências negativas. Ajuda-nos a desenvolver uma fé forte e independente que não vacile com as circunstâncias. Perdoa-nos quando nos desviamos e traz-nos de volta ao teu caminho de justiça. Que possamos sempre ouvir tua voz e responder com obediência e amor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu acredito que esse nosso mergulho de hoje tocou em pontos vitais sobre como construímos quem somos. Por isso, eu deixo aqui um encorajamento muito forte para quem está nos ouvindo. Compartilhem essa reflexão. Pensem naquelas pessoas queridas, amigos, familiares que estão na jornada de construir raízes próprias e enviem esse link ou áudio para elas. Ajude a espalhar essa semente de conhecimento e, claro, continue escavando essas ricas fontes por conta própria. Para encerrar o nosso tempo juntos hoje, deixo algo inquietante para todos nós refletirmos. O texto nos informa que Joiada viveu 130 anos. Joás teve décadas sob sua orientação. Isso levanta uma questão fascinante sobre a psicologia humana. Será que existe um ponto de não retorno onde, se alguém passar tempo demais vivendo confortavelmente sob a sombra brilhante de outra pessoa, acaba perdendo permanentemente a capacidade de gerar a sua própria luz?